Manual do Covarde. A pacificação do assalto. A campanha para dar um mandato sobressalente ao Procurador-Geral do Apocalipse, também conhecida como Janot Forever, projetava 3 possíveis cenários pós-derrubada de Michel Temer. 1. Diretas já, Lula lá, se não aparecesse nenhum chato mandando cumprir a Constituição. 2. Entregar a presidência da República a Carmen Lúcia, fada madrinha do Plano Jano Wesley e da MPB. 3. Entregar a presidência da República a Rodrigo Janot, o despachante da Boiada Feliz. Se os militares prorrogaram seu mandato no grito por 20 anos, os heróis da resistência democrática tinham direito de dar o troco, inventando mandatos para o seu androide prateado, na procuradoria ou na presidência, onde colasse mais fácil. As credenciais do candidato eram inquestionáveis. Para se ter uma ideia, seu braço direito na Procuradoria-Geral foi o agente duplo que assessorou o Grupo JBS na montagem da conspiração mais ousada e vagabunda da história. E não é qualquer um que reúne ousadia e vagabundagem com tanta dignidade. Havia outro procurador contratado pelos maiores contratantes do país para lhes vazar informações da Lava Jato, mas, por um infortúnio, esse foi preso. E como o escárnio é algo que não se receita com moderação, fique com essa. Rodrigo Janot, o mesmo que passou 3 anos protegendo Dilma e companhia de Sérgio Moro, agora era emoldurado por essa iluminada elite cultural como o, aspas, comandante da Lava Jato. Detalhe sórdido. Iluminados esses que praguejavam contra a mesma Lava Jato quando ela balançava o governo do PT. Mas chega de sordidez e vamos à poesia prometida, que ninguém é de ferro. Quando Dilma Rousseff ainda estava no cargo, o companheiro Janot mandou arquivar o pedido de investigação das contas da campanha dela. Já estava demonstrado o esquema do cartel de empreiteiras que fantasiava a propina como doação eleitoral, e o tesoureiro Vacari já estava preso por isso, mas Janot não se comoveu. Por uma coincidência impressionante, Dilma acabara de renovar o mandato do Procurador-Geral, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O argumento central dele para barrar a investigação do maior contrabando eleitoral da República foi o seguinte: não se deveria atrapalhar, aspas, o esforço constitucional de pacificação social, fecha aspas. Corretíssimo. Se você tem um esquema de corrupção funcionando bem e o povo acaba de reeleger a síndica do roubo, você não vai pôr em risco a paz de assaltantes e assaltados, após tanto esforço constitucional para emplacar o truque. O Tribunal Superior Eleitoral insistiu que as contas da campanha de Dilma deviam ser investigadas, dando o exemplo do caso da gráfica VTPB, que recebeu do PT 23 milhões de reais em 3 meses, com a peculiaridade de ser uma empresa fantasma. Segundo o TSE, ali estava um indício claro de escoamento das propinas do Petrolão. Mas Janot não quis saber e bateu o martelo pelo arquivamento com um despacho emocionante. Aspas, não interessa à sociedade que as controvérsias sobre a eleição se perpetuem. Os eleitos devem poder usufruir das prerrogativas de seus cargos e do ônus que lhes sobrevém. Os derrotados devem conhecer sua situação e se preparar para o próximo pleito, fecha aspas. Você pode achar que está reconhecendo aí o estilo literário de José Dirceu, especialmente no trecho em que manda os derrotados pelo PT irem chorar na cama, que é lugar quente. Mas o manual assevera, com sua autoridade e erudição de botequim, isso é pura enganote. Tome mais um gole. Aspas. Destaco a inconveniência de serem Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral protagonistas exagerados do espetáculo da democracia, para a qual a Constituição trouxe como atores principais os candidatos e os eleitores. Fecha aspas.
O mais bacana é você ter a certeza de estar num país onde boa parte da plateia ficará excitadíssima com uma autoridade que escreve, aspas, espetáculo da democracia, num despacho técnico. O Brasil adora um ursinho de pelúcia. Foram assim as primeiras piruetas do companheiro Enganou, na coreografia arrojada que menos de 2 anos depois chegaria ao espetáculo do fim do mundo. Mas nada disso teria sido possível sem a participação de outro herói discreto, um brasileiro disposto a tudo para salvar a sua gente. Desde o lendário Luiz Inácio da Silva, o filho do Brasil, não se via nessa terra alguém tão determinado a sacrificar-se pelo bem comum. Joesley Batista. Talvez até já se possa dizer que o Brasil tem 2 filhos. Ninguém ganhou tantas manchetes nesse país quanto o companheiro Joesley em maio de 2017. Nada mais justo. Está faltando um historiador corajoso o suficiente para constatar o óbvio. O maio de 17 no Brasil foi mais revolucionário que o maio de 68 na França. Daniel Conrad Bennett, o herói líder das passeatas estudantis de 68, conhecido como Danny LaRoche, tende a assumir dos livros de história com a consagração de Joesley Batista, o Jô Friboi. LaRoche nem exilado foi. Já o nosso Friboi teve que se exilar em Manhattan, em plena primavera nova-iorquina, jogado como um indígena em seu apartamento na Quinta Avenida, cercado por todos os lados de grifes milionárias e opressoras. Felizmente, Jô Friboi não é um herói solitário. Além de Rodrigo Janot, o Te Enganou, ele contava com a parceria do revolucionário Edson Fachin, o E Facino, já apresentado aqui como o homologador mais rápido do Oeste, especialmente no caso de cowboy biônico. Agora você vai entender bem a importância desse guerreiro. No mês que antecedeu o fim do mundo, João Santana colocara o Brasil naquela situação desagradável, inclusive afrontando a poesia de Enganou ao jogar no ventilador o caixa petista que o procurador de pelúcia suara tanto para proteger. Aí aconteceu o pior. Marcelo Odebrecht, preso e interrogado, confirmou a Sérgio Moro que a designação aspas, amigo nas planilhas de corrupção da empreiteira se referia ao tal Luiz Inácio, o Lula. Confirmando as suspeitas, esse Lula, que inclusive presidiu o Brasil um tempão, recebera pelo menos 40 milhões de reais de propina em espécie. Só ele, pessoa física, e só da Odebrecht. Fora os bilhões girando no caixa blindado pelos versos de Enganou. Note a gravidade. O marqueteiro e mentor intelectual da transformação do Brasil num vasto e pródigo pasto ideológico e o principal empresário fiador da Disney Lula, presos e contando tudo. Abateu-se então sobre a nação, mística e gloriosa, a lista de Fachin. O ministro da carne fraca na Suprema Corte autorizava inquéritos contra a Brasília inteira e além, obtendo os efeitos especiais preferidos do cinema nacional populista. Todo mundo no bailão da suspeição. Político é tudo corrupto e etc. E os chefes de sequestro de 13 anos saindo de fininho da cena. Foi uma jogada de mestre. Vendo o Brasil com os olhos cheios de areia, tateando para distinguir pinto de vaca, o trio de Ouro, Friboi, Facinho e Enganou meteu aquela narração que empurrou Orson Welles para a lata de lixo da história. Aí tudo se esclareceu. O Brasil, atento e sagaz, descobriu enfim que gente simples como Lula, Dilma, Dirceu e todos aqueles tesoureiros simpáticos tinham sido dominados pelo mordomo do pasto. Nesse autêntico despertar coletivo, descobriu-se que quem roubou o BNDES e passou mais de década enfiando bilhões de reais na conta de Jô Friboi, na marra e sem dar a ele a mínima chance de defesa, foi o mordomo. Quem obrigou José Dirceu, provavelmente por meio de tortura e choques elétricos, a reger na Petrobras o maior assalto da história do Ocidente foi o mordomo.
assim descrito por Geoffrey Boy no Momento Redentor. Aspas, é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, fecha aspas. Nota do manual. Se você identificou aí o estilo literário do autor do, aspas, espetáculo da democracia, fique na sua que ninguém te perguntou nada. E veja só a disfarçatez. No que o mordomo em chefe da quadrilha mais perigosa do país assume a presidência da República, enxota os bandidos do PT e entrega a Petrobras a um executivo de primeira linha que vai lá e salva a empresa. É muita cara de pau. Como você já sabe, o mordomo vampiro foi demitido no grito pelo trio de ouro, mas se recusou a ir embora. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Esse não era o forte Ative de também Enganou, o Fascínio sininho e das Friboi. notificações. Mesmo continuando a fazer fachada, com o saneamento da Petrobras, recuperação da economia e outros disfarces, o mordomo era mobília antiga de um partido fisiológico e haveria de ser incriminado se Enganou trabalhasse direito. Foi aí que a coisa começou a se complicar, o que é compreensível. Não se pode exigir que um grande narrador, profeta, mágico e poeta circense seja também investigador. De qualquer maneira, o fim do mundo tinha sido muito bem narrado, e o mordomo passaria a se chamar para sempre Michel Fora Temer. Por sua vez, Luiz Inácio, o Lula, ganharia adesões inesperadas ao seu plano de assumir em meio à caça ao vampiro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.